Amém? Aleluia. Glória a Deus. Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler assim a palavra de Deus, que está escrito assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? Quero repetir esse finalzinho. Porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa passagem da qual nós lemos, que Neemias finaliza o muros, consegue edificar os muros, as portas de Jerusalém na qual estava destruída. Nós vemos que antes mesmo de Neemias chegar até este momento, se nós voltar um pouquinho atrás no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Neemias estava em Suzã, na torre, estava no palácio do rei, e ele servia o rei como copeiro, ele era o experimentador de vinho do rei. E a Bíblia vai dizer que um dia comum, Neemias está fazendo a sua rotina de trabalho, está fazendo o seu dia a dia, e a Bíblia vai dizer que ele chega até o rei para servir o vinho, mas um momento antes dele chegar até o rei, a Bíblia vai dizer que vem algum dos seus irmãos que estavam em Jerusalém, e o interessante é que Neemias vai até eles e pergunta como que está Jerusalém, e como que estão os nossos irmãos que ficaram lá em Jerusalém, os que foram levados cativo. E uma coisa eu posso ver e entender, que se nós não quisermos saber de problema nenhum ou se envolver em problema algum, nós devemos ficar de boca fechada e não perguntar nada. Aleluia. Porque assim, se nós vê algum irmão, alguém passando, e se nós saudar o irmão e perguntar: ó, a paz do Senhor, irmão. E se nós perguntar: tá tudo bem? Se o irmão falar: tá tudo bem, grande é o livramento. Mas se ele olhar para nós e dizer: ó, não tá tudo bem não, nós não podemos virar as costas e falar: então amém, Deus te abençoe, e virar as costas e sair andando. Logo, automaticamente, nós já vamos estar envolvidos naquele problema, naquela situação. Porque Neemias estava lá servindo e passou aqueles amigos dele, mas eles não chegaram trazendo notícia nenhuma. Neemias se prontificou e quis saber como é que estava. Já estava um novo período servindo na cidade de Suzã, o rei. E ele pergunta agora como é que está a cidade, os nossos irmãos. E eles começam a trazer as notícias de como que estava. No capítulo 1 vai dizer a maneira que estava a cidade e os irmãos dele que estavam em Jerusalém. Ele faz a pergunta: e os judeus que escaparam, o restante que restaram do cativeiro, e como que está Jerusalém? E qual foi a resposta daqueles judeus? O restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimada ao fogo. Então Neemias perguntou, e olha só a resposta que veio. Em vez de vir um problema, veio logo 4 problemas. Diz que os judeus estavam em grande miséria, estavam em desprezo, os muros da cidade caídos e as portas queimadas ao fogo. E qual que foi a atitude de Neemias ao ficar sabendo de tudo
tudo isso, Neemias se desesperou, saiu correndo, começou a puxar o cabelo e dizer, espernear, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Está tudo virado de cabeça para baixo, tudo queimado, o povo lá não está bem, está na miséria, está em desespero, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair correndo, vou pedir ajuda, vou ligar para fulano, para ciclano, o que eu vou fazer agora? Eu vou chorar, vou espernear, o que eu vou fazer? Não, a Bíblia vai dizer que Neemias, ao ouvir tudo isso, ele se assentou. Primeira coisa que ele fez foi se assentar. Aleluia. E parece até engraçado, porque numa notícia dessa, imagina só, eu e você, chegar uma notícia que o povo está na miséria, que os nossos irmãos, a nossa família está na miséria, está no desprezo, que a cidade onde nós habitávamos, a nossa casa, está toda derrubada, quebrada, tudo foi pegado fogo. Qual que é a primeira reação natural que eu e você pode ter? É logo se desesperar. Às vezes nós nem oramos e já saímos correndo, eu tenho que ir lá, eu tenho que estar lá, o que aconteceu? Eu tenho que pegar um Uber, eu tenho que pegar uma condução, se fosse no dia de hoje, eu tenho que pegar meu carro, eu tenho que chamar, eu tenho que ligar para fulano, para Beltrano, e tenho que ir lá ver o que aconteceu. Mas a Bíblia vai dizer que Neemias se assentou. E se nós olharmos no olhar natural, parece até que Neemias não estava nem aí. Como é que chega uma notícia dessa e Neemias se assenta? Como que chega uma notícia que nada vai bem na nossa vida e nós conseguimos se assentar? Nós conseguimos sentar. Já parou para imaginar, Walter? Chega uma notícia, está tudo ruim, tudo está destruído, nossos irmãos estão na miséria, estão passando fome, estão no desprezo. E qual que é a minha atitude? Calma aí, pega um banco aqui, deixa eu sentar um pouco. Parece até uma zombaria, parece até algo contraditório, como resposta para aqueles que deram a resposta que Neemias estava perguntando. Mas não, Neemias não se desesperou, porque o primeiro momento que chega uma notícia dessa na nossa vida, a primeira coisa que nós devemos fazer é se assentar. Ou seja, nós devemos analisar a situação, porque nós nunca vamos conseguir resolver algo no desespero. Nós nunca vamos conseguir resolver algo no desesperado. Já parou para ver quantas vezes nós vamos tentar fazer algo desesperado? Quantas vezes o desespero bateu, quantas vezes o nervoso, o estresse, a ira, e nós foi tentar fazer algo e acabou piorando mais ainda. Quem já passou por isso? Será que só eu passei por isso? Então qual que é a primeira coisa que ele fez? Se assentou, ou seja, ele parou para analisar, para ver, para poder pensar. O se assentar aqui não é o se assentou que não estava nem aí, mas não, deixa eu me assentar, deixa eu pensar, deixa eu meditar, deixa eu ver o que eu posso fazer para poder melhorar essa situação. E é assim na nossa vida. Quando ficamos sabendo que algo que tinha sido edificado, que foi destruído, quando ficamos sabendo que a miséria, o desespero, a vergonha chegou, o que nós devemos fazer? Analisar a situação. Não devemos fazer nada no desespero, de cabeça quente. Não devemos chegar e fazer, quer saber de uma, eu vou lá agora desesperado, eu não quero nem saber. Mas como você vai desse jeito, só com o dinheiro da ida, como você... Não, eu vou desesperado mesmo, chega lá, eu resolvo dar certo. Não, Neemias se assentou. A primeira atitude dele foi, deixa eu ver o que eu posso fazer. Deixa eu sentar, deixa eu parar, deixa eu examinar, deixa eu pensar, deixa eu esfriar um pouco a cabeça com essa notícia para mim ver o que eu posso fazer. Então, qual que é a primeira coisa que nós devemos fazer para nós edificar qualquer área da nossa vida, seja ela espiritual, material, quando tudo dá errado, quando todas as portas se fecham, quando parece que tudo está dando ao contrário, quando parece que nada dá certo na nossa vida, o que nós devemos fazer ao invés de desesperar? Se assentar. Saber que há um Deus no céu que pode fazer e mudar
qualquer circunstância, em qualquer situação. Aleluia. Jesus mesmo disse isso. Qual é o valente que antes de conquistar uma cidade, ele primeiro não analisa, ele primeiro não vê com qual exército ele tem que ir, ele primeiro não vê quantos que vão combater contra ele, e depois ele vai lá e vai para o combate. É o primeiro passo de qualquer situação da minha e da tua vida que nós devemos fazer é se assentar. Quando as notícias ruins chegam, nós devemos se assentar. Devemos fazer que nem aquela mulher que teve um filho, que a Bíblia vai dizer que Eliseu todo dia queria comer na casa daquela sunamita, até que ela teve um filho, e no dia que o filho dela estava doente, acamado, e tinha morrido, passou um Geazi no meio do caminho dela e perguntou: vai tudo bem? Ela olhou e disse: vai tudo bem. Ou seja, ela sabia em quem ela devia levar o problema, porque não ia adiantar Neemias chegar e dizer: ah, está tudo quebrado lá, tudo está destruído, e agora o que nós vamos fazer? Eu vou ir lá, vou ajudar. Não, ele sabia que aqueles judeus que tinham ido até ele e tinham levado aquela notícia ou dado aquela resposta daquela pergunta que ele tinha feito, sabia que não tinha autoridade nenhuma, sabia que era apenas um Geazi da vida, que não podia fazer nada em prol e nem ajudar. Então ele sabia que a resposta, e ele sabia que o comando que ele precisava para poder ir para aquela cidade vinha da boca do rei. Então, na frente daqueles judeus que deu aquela resposta, a única coisa que ele poderia fazer é se assentar. Aleluia. Então nós devemos saber qual é o momento que nós devemos se assentar, nós devemos saber qual é o momento que nós devemos falar, nós devemos saber qual é o momento que nós devemos falar. Se é um Geazi que está vindo no nosso caminho, vai tudo bem. Mas está tudo virado, tudo deu ao contrário, está tudo errado. Se é um Geazi que passou, e aí, irmão, como é que está? Está tudo bem. Nós devemos saber identificar quem que é o Geazi. Porque se nós disser que nós estamos na prova com o Geazi, em vez de ele orar, ele vai lá e vai falar: pô, tá vendo? Diego lá está na prova, acho que deve ter pecado. Tal fulano lá está na prova, eu não falei para você, tá vendo? Verdade, Deus. Então nós devemos saber quem é os Geazi que passam no nosso caminho. Quando o Geazi passar, o que nós devemos fazer? Vai tudo bem. Depois do Geazi vai passar o Elias. Aí sim, a conversa com o Elias é diferente. Então a primeira coisa que ele fez, se assentou. E o que mais ele fez? Ele só se assentou, só ficou imaginando: ah, se eu for lá eu posso fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? Ele só sentou e ficou pensando. Não, ele se assentou, e a Bíblia vai dizer que ele chorou. Então a segunda coisa que ele fez foi chorar. E o chorar aqui não é um chorar de ficar um choro qualquer: ah, não, eu ouvi isso daqui, eu vou ficar sentado chorando. Não, o chorar aqui é de se sensibilizar com a situação. O chorar aqui é dele sentar, começar a analisar e ele começar a sentir aquela dor que ele não tinha nada a ver, mas ele começar a sentir como se fosse dele também. É o chorar. E quantas das vezes acontece tanta coisa e nós não estamos sensíveis à coisa do Espírito? Não conseguimos derramar uma lágrima. Não conseguimos. Quantos não conseguem chorar mais? Quantos não têm mais a sensibilidade? Pode chegar alguém e dizer: irmão, Jesus rasgou o céu, fez tal coisa, fulano morreu, fulano está doente, aconteceu tal coisa, e ele não consegue chorar mais, ele não consegue mais se envolver, ele não consegue mais se sensibilizar, ele não consegue mais sentir a dor do outro, do próximo. E Jesus mesmo disse: chore com os que chorem, se alegre com os que se alegram. Ou seja, se sensibilize, sente também aquilo que o outro está sentindo na pele. Foi o que mais Jesus fez. Toda vez que nós vemos Jesus via alguém, um que está ali no meio do enterro, o outro que morreu, o outro que está doente, a outra que tem um fluxo de sangue, a Bíblia sempre vai dizer: e Jesus movendo-se de íntima compaixão, ou seja, sentindo a dor. Às vezes se nós não estivermos sensíveis, não vamos conseguir fazer nada. Não basta apenas nós parar e dizer: já sei agora, Deus já me deu uma estratégia.
já sei o que eu posso fazer, se eu fizer desse jeito eu acho que dá certo. Mas se nós não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, não basta apenas nós sentar, parar e analisar o que eu posso fazer com essa situação. Essa situação aconteceu por causa disso, não. Nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo, para nós poder ter um comando de Deus, para nós poder saber o que nós devemos fazer. A sensibilidade. E você vê algo tão tremendo que nós vemos no Antigo Testamento, a maioria dos profetas, quando eles recebiam uma revelação ou quando eles recebiam uma direção de Deus, a Bíblia sempre vai dizer: e veio a mim a palavra do Senhor. E você vê sempre Isaías narrando alguma coisa, ou Jeremias, Ezequiel, Daniel, você sempre vai ver eles dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor. E se nós ler assim rapidamente, nós pensamos que naquele momento chegou uma Bíblia do céu na mão de Isaías e ele pegou a Bíblia e começou a ler. Não, naquela época não tinha nem Bíblia. Quando Isaías dizia: e veio a mim a palavra do Senhor, é porque ele estava sensível de uma tal maneira que Deus falava com ele e ele conseguia ouvir a voz de Deus nitidamente, como Deus falava com Moisés. Como Deus falava, Deus falou: ei, eu falo com Moisés como eu falo com um amigo. Ou seja, Moisés é sensível à minha voz, por isso que toda vez eles diziam: e veio a minha palavra do Senhor. Ou seja, eles estavam sensíveis para poder ouvir a voz de Deus. E o que mais ele fez? Chorou, se assentou, chorou e se lamentou por alguns dias. Ou seja, o se lamentar aqui não é aquele se lamentar de como nós se lamentamos às vezes das coisas. Ah, eu poderia ter feito tal coisa, porque poderia ter dado certo. Ah, eu poderia ter deixado de fazer tal coisa, porque não deveria ter. Se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, não teria dado errado. O se lamentar aqui não é ficar se lamentando e não fazer nada. O se lamentar aqui é de se lamentar com arrependimento, é de se lamentar no sentido de: meu Deus, tudo isso aconteceu, tudo isso, o povo está lá no desprezo, está tudo derrubado, tudo está jogado no chão, Senhor, tudo está, eu estou aqui na casa do rei, eu estou aqui como copeiro, mas eu sei que se eu me levantar daqui, eu sei que eu posso fazer alguma coisa. O se lamentar aqui não é ficar pensando: ah, aconteceu tal coisa, coitado deles, ah, coitado deles, coitado daquele lugar, coitado daquele povo, ah, poderia ter dado de outro jeito. Não, o se lamentar aqui é de se lamentar por alguns dias, ou seja, é de se lamentar pensando: ah, meu Deus, eu posso fazer alguma coisa, eu sei que se eu arregaçar minhas mangas, eu sei que se eu dobrar o meu joelho, alguma coisa pode mudar e alguma coisa pode acontecer. O de se lamentar aqui é de se lamentar como Jeremias ficou se lamentando, se assentou quando estava tudo destruído em Jerusalém. Ele se assentou e começou a escrever, escreveu 5 capítulos, de tanto foi a dor que ele estava sentindo. Ele começou a dizer, ele começou a escrever, se lamentar e chorar. Ou seja, ele começou a sentir a dor daquele povo, porque ele foi o único que não foi levado cativo. Ou seja, ele permaneceu fiel até o fim. Ele se assentou e começou a pensar, e eu começo a imaginar ele dizendo: Senhor, vale a pena ser fiel, eu estou aqui, está tudo destruído, Senhor, mas eu vou me lamentar, porque eu sei que o Senhor pode edificar isso daqui novamente. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Se lamentou por alguns dias e esteve jejuando e orando. Ou seja, ele tinha um propósito. Esteve jejuando. Quantas das vezes, mas está difícil, irmão, pode confessar que é uma noite de confessar pecado. Como está difícil hoje jejuando. Parece que virou coisa antiga, passado, de moda, irmão. Quase ninguém mais jejua. Você vê, irmão, se bobear, tem crente que se converteu há 1 ano, 2 anos, que nunca jejuou na vida. Só quando foi fazer algum exame de hospital que teve que ir no jejum. Mas nunca jejuou, irmão. Como que está difícil? Jesus mesmo disse:
de demônio que só sai com jejum e oração. Então nós sabemos que Deus nos dará um propósito. Quando nós se assentar, parar para analisar a situação, se ficar sensível à voz do Espírito Santo, se lamentar, se arrepender, porque a oração de Neemias foi como se ele estivesse também envolvido naquele mesmo pecado que o povo estava. Porque ele não estava. Ele tinha sido crescido lá em Suzã, ele nasceu em Suzã, ele não tinha nada a ver com os judeus que tinham sido levados cativo, ele não tinha nada a ver com aquele povo, mas na oração dele, ele vai dizer: Senhor, porque nós, eu e meus pais pecamos. Mas não foi ele que pecou, ele não estava na época que o povo tinha sido levado cativo, ele não estava naquele pecado, ele já tinha nascido quando o povo tinha sido levado no cativeiro, mas ele estava sentindo a dor, ele estava se colocando como se ele estivesse junto naquele mesmo pecado, naquele mesmo erro daquele mesmo povo. Porque a responsabilidade está na minha e na tua mão, está na mão da igreja. A responsabilidade não está na mão do povo. Não adianta nós chegar e dizer: o país está desse jeito porque o Lula roubou, o país está desse jeito por causa de tal coisa, as coisas não melhorou ainda porque o Bolsonaro ganhou, se tivesse ganhado outro tinha dado certo. Não adianta nós querer colocar a culpa no presidente, não adianta nós querer colocar a culpa no povo, não adianta nós querer colocar a culpa no político, na polícia, e ninguém, porque Deus mesmo diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei a terra. Ou seja, Deus jogou a responsabilidade na mão do povo. Ele não disse: se tal fulano parar de roubar, ele não disse: se tal fulano parar de pecar, mas ele disse: se o povo orar, se o povo jejuar, se o povo parar e analisar e pensar, eu posso fazer alguma coisa. Então Deus disse: eu tenho uma resposta do céu, eu vou sarar a terra, eu vou sarar a terra, independente que tenha alguém roubando, independente que tem pessoas se prostituindo, independente que tem pessoas usando e vendendo droga todo dia, mas se tiver uma igreja que ora, se tiver uma igreja que busca a minha face, eu vou sarar a terra e vou perdoar o pecado. Ou seja, os pecados da nação é perdoado até quando aqueles que cometeu não se arrepende. Porque Deus disse aí: se o meu povo se arrepender, eu vou sarar a terra e vou perdoar os pecados da terra toda. Então tem pecado que você vê que é tão poderoso o poder da oração, do jejum, do arrependimento, da sensibilidade, do propósito, que quer dizer então que quando nós oramos e se arrependemos e fazemos como essa oração de Neemias, parece até que Neemias conhecia Salomão, tinha lido alguma coisa, ou os dois tinham combinado alguma coisa, porque ele começou a orar a mesma oração que Deus deu para Salomão e começou a dizer: Senhor, porque eu e meu pai pecamos também, eu e meus pais pecaram. Ou seja, ele também entendeu isso e ele disse: Senhor, se eu me arrepender, se eu me colocar como se eu tivesse feito isso, se eu me colocar no lugar do outro e orar, eu sei que o Senhor é poderoso para poder edificar todos esses muros e salas. Então veja bem, Neemias, ele não se contentou apenas de ser um copeiro do rei. Porque quando as coisas estão derrubadas, quando aqueles propósitos que nós buscamos na nossa vida espiritual, ministerial, familiar, conjugal, em todas as áreas da nossa vida, se elas não estiverem com as suas portas levantadas e com os seus muros estiverem derrubadas, não adianta nós ser até o copeiro do rei, nós estaremos tristes e consequentemente caídos. Porque quem olhava Neemias, depois que ele recebeu essa notícia, olha só, parece até uma coisa estranha. Neemias era o experimentador de vinho, e o vinho representa a alegria. Mas quando ele foi levar o vinho para o rei, no capítulo 2 vai dizer que o rei perguntou para ele: por que você está triste, sendo que você não está enfermo? Ou seja, ele é aquele que levava a alegria para o rei, mas ele estava triste. E quando as coisas não estão edificadas na nossa vida, nós podemos até levar as boas notícias estando triste. Quando as coisas não estão edificadas na nossa vida, você já viu? Quando tudo vai de mal a pior, quando tudo está derrubado, não está edificado, está caído, está queimado ao fogo, as portas estão destruídas, nós podemos levar a boa notícia
notícia, vamos levar a boa notícia que é o Evangelho, e quando chegar naquela pessoa nós vamos começar a se lamentar. Você já viu, já pensou que coisa estranha? Nós vai orar por alguém ou aconselhar alguém na casa de alguém que está passando algum problema, e quando chega lá nós começamos a desabafar o nosso. É mais ou menos assim, Neemias, trazendo para a nossa vida, que ele levava o vinho, a alegria para o rei, mas quando ele chegou no rei, o rei disse: por que você está triste? Parece que você está enfermo. Então quando tudo está derrubado, quando as coisas precisam ser edificadas na nossa vida, nós podemos até levar a boa notícia estando triste. É verdade, meu Deus. Porque no fundo você vai saber que tudo está edificado, que nós podemos fazer alguma coisa para mudar. Nós vamos pregar estando tudo destruído. E quantas das vezes nós não falamos, eu falo por mim, até já não preguei estando tudo destruído. Quantas das vezes por nós zelar a posição que ocupamos, não porque eu sou evangelista, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, ninguém pode saber que eu estou mal. Então eu tenho que servir o vinho mesmo estando triste, mesmo estando doente na alma. Eu tenho que servir o vinho mesmo estando doente no espírito. E quantas pessoas não estão doentes no espírito porque acham que, porque elas têm uma posição, ou porque pregam, ou porque fazem alguma coisa, elas não podem ter problema. Elas têm que chegar e pregar e dizer: não, vai tudo bem, porque aqui está tudo bem e nada está dando errado. Não, mas é uma noite que Deus vai trazer a cura para mim e para a tua alma. É uma noite que talvez tem pessoas que estão até levando vinho, estão levando a palavra, estão louvando, estão cantando, estão adorando, mas por dentro estão enfermos, estão como Neemias. Mas o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus, Ele está dizendo hoje nesta noite: ei, porque você está enfermo? É uma noite de rasgar o coração, de fazer que nem Neemias. Quando o rei perguntou para ele: por que você está enfermo? Ele disse: ah, rei, é porque lá em Jerusalém está tudo derrubado, é porque lá em Jerusalém a casa dos meus pais está destruída, é porque lá em Jerusalém os sepulcros estão abandonados, é porque lá em Jerusalém as portas dos ferrolhos foram tudo estouradas e foi pegado fogo, hein? É por isso que eu estou desse jeito. Eu estou servindo o vinho do Senhor, mas eu mesmo estou triste. Eu provo o vinho e digo: viva o Rei, mas eu mesmo não estou vivendo. Eu provo o vinho, eu falo alguma coisa, mas as coisas mesmo não estão bem comigo. E quantas vezes nós não estamos assim? Neemias tinha de provar o vinho e tinha de dizer: viva o Rei. Mas ele dizia: viva o Rei, mas por dentro não estava vivendo. A angústia era grande na vida dele. E quantas vezes a angústia não é tão grande na nossa alma, que nós estamos dizendo: glória a Deus, aleluia. E quantas das vezes o pregador, alguém, o levita diz: quem está feliz aí com Jesus, não, glória a Deus. E nós dizemos glória a Deus, mas por dentro nós estamos tristes, estamos abatidos, estamos enfermos na alma. Mas é uma noite que Deus está aqui nessa casa de oração. Ele uniu este povo e não foi por acaso, foi com um propósito, para ele poder rasgar o céu hoje nessa noite e poder dizer: ei, por que está enfermo? Por que te abate, ó minha alma? Por que te abate? Por que está desse jeito? É uma noite de você levantar a tua mão e poder declarar tudo para Jesus. Aleluia. E ele foi lá, quando ele declarou, veja só que a edificação primeiro começa na gente. Quantas vezes nós não queremos edificar algo, mas nós mesmos não se edificamos? Porque a primeira coisa, quando chegou a notícia a ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, ele jejuou e ele orou. E quando ele foi levar o vinho até o rei perguntou, ele podia dizer: ah, tem nada a ver com esse problema? Não, eu só estou meio triste assim, eu não estou bem, amanheci um pouco com a dor de cabeça aqui, mas logo mais vai passar. Vou tomar um dipirona e vai passar. E quantas vezes nós não queremos tomar um dipirona espiritual para os nossos problemas? Não, vou fazer tal coisa aqui que vai passar. Não, eu vou jejuar 3 dias que vai passar. Eu vou fazer tal coisa que vai passar. Mas se nós não rasgar o nosso coração e não falar para o rei, é Deus, é assim mesmo. nada acontece. Aleluia.
Então a edificação começou por ele. Ele falou: não, rei, sabe o que acontece? É porque tudo lá está destruído, foi derrubado, e começou a rasgar o seu coração. E quando ele rasgou o seu coração, sabe o que o rei falou para ele? Vai lá, eu te dou um prazo de tantos dias, toma aqui cartas, vai lá e edifica a cidade. Sabe por quê? Quando nós rasgamos o nosso coração e edificamos a nossa vida, Jesus nos dá autoridade para nós podermos edificar as portas que foi derrubada. Talvez pode ser hoje, nessa noite, que muitas portas foram fechadas na minha e na tua vida, muitas coisas aconteceram, mas Jesus está dizendo hoje, nessa noite: rasga o seu coração, comece a edificar. Foi dito aqui hoje pelo nosso irmão Walter: ei, tu és Pedro, tu és rocha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e a porta do Hades do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia. Então a edificação começa na gente. Jesus disse aí: tu é Pedro, e sobre você, Pedro, que é uma rocha, eu vou edificar a minha igreja. Então, quando nós recebemos a edificação, temos autoridade para poder edificar os muros e as portas, porque muitas das vezes nós vamos edificar os muros, mas nós mesmos estamos enfermos e queremos levantar os muros. Mas devemos fazer que nem Neemias, começar a edificação por nós mesmos. Depois que Neemias começou a edificação, ele mandou o rei ele edificar. E quando ele foi edificar, não foi fácil também. Porque quando nós se colocamos na brecha, edificamos a nossa vida, vai ter levante. A Bíblia vai dizer que Sambalate, Tobias e Gesem se levantou. Os três inimigos do crente, trazendo para o mundo espiritual: a carne, o mundo e o diabo. Eita, meu Deus! Sambalate, Tobias e Gesem. E você vê que o primeiro inimigo não é o diabo, é a nossa carne. O que primeiro vai desejar que nós não edificamos alguma coisa na nossa carne. A nossa carne vai dizer: não, mas eu estou bem. Ah, mas para que isso? Para que jejuar? Para que orar? Para que confessar? Para que rasgar o coração? Para que buscar? Para que adorar? Para que ser crente? Então é a carne e depois o mundo. E depois que nós damos razão para a nossa carne, as coisas do mundo vai nos atrair. E depois que nós demos motivo para a nossa carne, as coisas do mundo nos atraiu, aí o diabo só vem e passa rasteira. O diabo não vem primeiro quando nós estamos crentão, quando nós estamos fogo puro, que ele sabe que se ele vir, vai bater o pé, vai dar um rodo, vai jogar para cá, vai expulsar e ele vai sair correndo. Então primeiro vem a nossa carne, e quando nós damos razão para a nossa carne, o mundo nos atrai. E quando o mundo nos atrai, o diabo só vem e passa rasteira, só vem obedecendo. Então os três inimigos do crente, então nós devemos saber, talvez, às vezes nós se edificando e falando: não, Deus, agora eu me coloquei na brecha, tapei todos os muros, mas os demônios ainda estão se levantando. Nunca vai cessar. É uma coisa que Martinho Lutero falou: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar, e agora eu tenho que matar ele todo dia. Então a carne não morre nas águas do batismo, não. Se morresse estava bom. Ele falou: agora eu tenho que matar minha carne todo dia, para que as coisas do mundo não venham me conquistar, não venham me seduzir, e para que por último o diabo não venha me derrubar. Então o que ele fez? Ele não deu ouvido nem para Sambalate, nem para Tobias, nem para Gesem. Quando ele não deu ouvido, eles começaram a se levantar, mandou carta daqui, mandou carta de lá, começou a se levantar, e começaram a se levantar, mas nada disso tirou a atenção dele. Pelo contrário, ele mandava um recado: ei, estamos numa grande obra, e eu não posso ter aí, eu estou em uma grande obra, e eu não posso dar razão para minha carne, eu estou em uma grande obra, e eu não posso me preocupar com as coisas do mundo, eu estou numa grande obra, e o diabo não vai me derrubar. Aleluia! E o interessante é que ele começa a levantar as 12 portas. E se fosse falar de cada porta, é lógico que não dá tempo. Mas olha só, quando nós se colocamos na brecha, quando nós se colocamos na brecha, edificamos a nossa vida, e quando vem o mundo, quando vem a carne e o diabo, e nós conseguimos vencer esses três inimigos, olha só
levantada. A primeira porta vai dizer que foi a porta das ovelhas, ou seja, a porta do sacrifício. Jesus começa a viver novamente na nossa vida. As pessoas começam a olhar e começam a ver: ei, Jesus vive na vida dele, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela, ele tem um algo, ela tem um algo diferente, que eu quero para a minha vida também. Então é a primeira porta. Olha só a segunda porta, a porta do peixe, ou seja, a multiplicação. Lembra quando Jesus multiplicou os pão e o peixe? Então quando nós se colocamos na brecha, Jesus começa, porque primeiro edificação vai ser Jesus. A primeira coisa que os outros vão ver na nossa vida vai ser Jesus. E quando começarem a ver Jesus na nossa vida, as coisas vão começar a se multiplicar. Aleluia. Deus vai abrir a porta do peixe, da multiplicação, as coisas vão começar a se multiplicar, e nós vamos olhar e vamos dizer: mas eu não sei como isso aconteceu. Na minha condição só dava para fazer até 500, mas de repente eu consegui fazer com muito mais e ainda sobejou. Aleluia. É a porta do peixe. A terceira porta, a porta velha, ou seja, a porta velha, as coisas velhas passou, as coisas velhas não vão pertencer mais à nossa vida, porque nós vamos passar pela porta velha, e tudo que é velho vai ficar para trás. Você pode dar uma glória a Deus? E a quarta porta, a porta do vale, ou seja, os vales da sombra e da morte. Nós não vamos temer mais mal nenhum. Nós vamos dizer que nem Davi: ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque Cristo já vive na minha vida, as coisas já se multiplicou e as coisas velhas ficou para trás. Eu não vou temer mal nenhum. Olha só outra porta, a quinta porta que vai ser edificada na nossa vida, a porta do monturo, ou seja, a porta onde tudo que não presta vai ser descarregado. A porta onde aquele sentimento ruim, aquele ódio, aquela ira, aquela briga, aquele falar mal, aquele qualquer coisa que não seja boa, vai ficar na porta do monturo. E a outra porta, a porta da fonte, ou seja, a fonte. A fonte. Você já viu quando nós vamos fazer alguma coisa? Nós mesmo trabalhamos com venda. E quando nós compramos algum negócio para terceirizar, você não está pegando direto da fonte, você está pegando terceirizado. Então nós temos o costume às vezes de dizer: não, vou pegar direto da fonte, porque na fonte é melhor, na fonte vai render mais, na fonte eu vou ter mais lucro, na fonte vai ser melhor para mim. Então a porta da fonte, ou seja, Jesus começa a abrir a fonte de coisas, ele começa a dar a direção de propósitos, de projetos. E a sétima porta, a porta da prisão, do cárcere, em algumas traduções, ou seja, as cadeias é quebrada. As prisões, seja ela espiritual, sentimental, já não fazem mais efeito na nossa vida. E qual que é a outra porta? A porta das águas, que é a porta do Espírito e da palavra. Ou seja, quando nós passamos pela essa sétima porta, nós chegamos na oitava, que é a porta do Espírito e da palavra. Jesus nos começa a encher do Espírito e da palavra. E a nona porta, a porta do cavalo, que é a porta da conquista, a porta dos cavalos. Porque quando os reis iam conquistar alguma coisa, iam nas suas batalhas, iam tomar algum território, eles tinham de pegar os seus cavalos e ir para lá para a peleja. Ou seja, a porta da conquista, é a porta que Jesus vai ir junto conosco para nós poder conquistar. E a décima porta, a porta oriental, ou seja, a porta da comunhão. Porque a Bíblia diz que quando Deus plantou o jardim no Éden, ele plantou na banda do Oriente. E se nós ler a Bíblia, todo o tabernáculo era feito e a direção do Santíssimo Lugar era apontado para a banda do Oriente, para poder lembrar o jardim do Éden, poder indicar que Deus ia restaurar a comunhão do homem com Ele. Ou seja, a outra porta que se abre da comunhão com Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A décima porta
E a 11ª porta, qual que é a outra porta que se abre? Vai dizer aqui no versículo 31 do capítulo 3, a porta de Mificate, a porta de Mificate, ou seja, essa porta era a porta dos produtores e dos mercadores, era a porta que os comerciantes, as pessoas tinham de passar por lá, os produtores, era a porta onde passava o ouro, era a porta onde passavam as mercadorias, ou seja, Jesus vai nos dar tudo isso, coisas materiais, sim, mas primeiro Ele vai edificar essas 10 portas, para depois, quando nós estiver preparado e restaurada a nossa comunhão, aí Ele começa a dizer: ei, agora as portas da prosperidade vão se abrir, a porta da mercadoria vai se abrir, os produtores no seu serviço, as coisas vão começar a melhorar, as portas melhores vão se abrir, quem trabalha por conta, as vendas melhores vão começar a fluir. E a 12ª porta, vai dizer no capítulo 8, versículo 16, a porta de Efraim, que seja Efraim, quando José teve um filho, ele disse, colocou o nome de Efraim: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Ou seja, a 12ª porta, Deus fará que dá crescimento em todas as outras portas que Ele abriu. Deus fará dar crescimento em todas as outras portas que Ele abriu. Todas as outras portas que Ele abriu, a porta do sacrifício, a porta do peixe, a porta da comunhão, a porta da palavra, a porta do Espírito, a porta das mercadorias, a porta de todas as outras portas. Por último, Ele fará dar crescimento em todas as portas. Eu estou profetizando essa noite. Será que você pode levantar a sua mão e tomar posse dessa palavra profética? Não importa se a terra que você está é terra de aflição, não importa qual é a situação que você está passando, o seu propósito, a sua família, Deus está dizendo: ei, a 12ª porta que eu vou abrir na tua vida é como a porta que eu abri para José, é a porta de Efraim. Eu vou fazer você crescer na terra da sua aflição. E depois que Ele fez tudo isso, a Bíblia vai dizer, para encerrar, onde nós lemos, no capítulo 6, versículo 15: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, ou seja, de setembro, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Ou seja, todos que vão olhar, até o próprio inimigo vai ter que olhar e vai ter que dizer: ei, Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Essas portas se abriu, ele cresceu, as coisas se multiplicou, ele está cheio do Espírito, está cheio da palavra, ele tem comunhão com Deus, as coisas estão dando certo na vida dele. Sabe por quê? Porque Deus está nesse negócio. E olha só, ele levantou as portas, mas veja bem, o segredo não está somente em levantar as portas, tem que tampar as brechas. Aleluia. Porque nós podemos vencer o inimigo e o mundo, mas o diabo entra pelas brechas. É verdade, meu Deus. Ele não entra pelas portas. Então nós podemos levantar as portas e tampar. Mas olha, para encerrar, vai dizer que eles tamparam todas as brechas que havia no muro. E no capítulo 7, versículo 1 vai dizer: sucedeu mais, que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos porteiros. Ou seja, depois que o muro foi edificado, as portas começou a ser levantada e começou a ser aberta, e foram estabelecidos porteiros nas portas, e os cantores e os levitas. Ou seja, primeiro nós temos que edificar o muro da nossa vida. Primeiro nós temos que edificar os muros. O que é que foi derrubado? Porque uma casa, você
você não faz primeiro colocando porta. Você tem que primeiro fazer um muro e depois colocar a porta. E Deus está dizendo hoje nessa noite, Ele vai abrir todas essas portas na minha e na tua vida, mas primeiro temos que edificar os muros. Qual é o muro da minha e da tua vida que tem sido derrubado? É uma noite de edificação que Deus quer edificar e quer levantar todos os muros. Sabe por quê? Depois que os muros estiverem edificados e não tiver brecha nenhuma, as portas serão levantadas. E depois que as portas serem levantadas, como não terá mais brecha, os porteiros, que são os anjos, estarão nas portas guardando a cada porta. Mas tem um segredo: Deus vai fazer tudo isso na minha e na tua vida. Você crê nisso? Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dizer para quem está do teu lado: ei, Deus vai fazer na tua vida. Todas essas portas e mais muitas outras vão se abrir sobre a sua vida. Mas depois que tudo isso acontecer, continue louvando e adorando a Deus. Sabe por quê? Vai dizer que depois que Ele fez tudo isso, que edificou os muros, levantou as portas, estabeleceu os porteiros nas portas, mas não foi só Ele, não pediu só para os anjos ficar. Agora deu tudo certo na minha vida, anjo guarda aqui, anjo guarda ali, guarda a minha loja ali, guarda a minha casa aqui, guarda meu carro ali, guarda meu não sei o que ali, guarda aquilo ali. Não, Ele colocou cantores e levitas. Ou seja, Ele disse: tudo isso aconteceu, mas isso quem fez foi Deus. Ou seja, eu não vou deixar de louvar e glorificar a Deus. Eu não vou deixar de louvar e glorificar a Deus. Eu sei que as portas se abriu, mas eu continuo louvando a Deus. Jesus agora abriu na minha vida, mas eu continuo louvando a Deus. As coisas velhas já se passou, mas eu continuo louvando a Deus. As coisas se multiplicou, mas eu continuo louvando a Deus. Fui cheio do Espírito, fui cheio da palavra, mas eu continuo louvando a Deus. A porta se abriu, mas eu continuo louvando a Deus. Deus me deu um crescimento, mas eu continuo louvando a Deus. Então é uma noite que Deus quer que depois que tudo que esteja edificado na minha e na tua vida, nós colocamos uma placa bem grande escrito: este lugar é casa de oração. Que nós fazemos como Salomão, ei, não basta apenas a casa ser bonita, não basta ter querubins na arca, não basta ter querubim aqui, querubim ali, não basta o povo ajudar, o povo contribuir, mas este lugar tem que ser chamado casa de oração. Este lugar tem que ser chamado casa de oração, ou seja, estabeleça o louvor e a adoração, estabeleça a adoração a Deus. Quando nós vamos fazer alguma coisa na minha e na tua vida, sabe qual é o segredo? Das portas não serem derrubadas de novo, porque o maior erro de Israel, que Nabucodonosor veio e derrubou tudo, eles esqueceram da adoração. Eles ficaram 490 anos sem guardar nenhum sábado, sem adorar. Eles adoravam no sábado, sem guardar nenhum sábado, sem oferecer sacrifício, sem ofertar a Deus. E Deus teve de mandar eles para o cativeiro, para pagar todos aqueles anos que eles não tinham adorado. E assim na minha e na tua vida, quando deixamos de adorar a Deus, Deus nos manda para os cativeiros espirituais, para as provas, para nós poder pagar todo aquele tempo que deixamos de adorar a Deus. Se ficamos um ano sem adorar a Deus, vamos ficar um ano na prova, para nós ficar um ano adorando a Deus e pagando aquele tempo de adoração que deixamos de adorar a Deus. Então, quando todas essas portas se abrirem, não fazemos que nem Israel, não deixamos de adorar a Deus, porque se passarmos 1, 2 anos sem adorar a Deus, Deus nos colocará 1, 2 anos na prova, para nós poder ficar 1, 2 anos pagando todo o tempo de adoração. Se foi 5 meses sem adorar a Deus, Deus nos deixará 5 meses na prova, porque quer ver um momento que nós mais adoramos a Deus, é da prova. Quer ver um momento que mais nós edificamos, que mais nós fazemos, é na prova, é quando tudo está derrubado.
coloque porteiros na porta, mas não faça só a proteção dos anjos de Deus, mas também coloque o louvor e a adoração. Você crê nisso? Você pode ficar de pé e pode adorar a Deus. Vamos começar a fazer isso agora